Dela. São 10 horas e 17 minutos, voltamos com o CBN Campinas desta terça-feira. Agora o nosso assunto é a educação. Isso porque, neste mês de setembro, o Ministério da Educação, junto com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, né? Os dois apresentaram os resultados, tanto do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, quanto do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB 2021. E nós temos, resultados que são afetados por tudo que a gente viveu durante esses 2 anos. Então, há prefeituras, há locais que apresentam notas diferentes ou até uma queda, em determinado critério, mas tudo isso pode ser usado politicamente em algum momento. Mas os critérios, mudaram para a gente ter alguns resultados como esse. E nós estamos em contato, neste momento, com a presidente, da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo, presidente Márcia Bernardes. Muito bom dia, professora Márcia Bernardes, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aí a todos que estão ouvindo a CBN Campinas. É uma alegria estar com vocês, ainda mais falando de educação. Muito obrigada. E para a gente trazer um pouquinho, sobre esse momento atípico, É um IDEB que julga um período diferente da história, algo que não acontecia há 100 anos. Qual foi o impacto da pandemia nos resultados? Bom, quando a gente olha os resultados, é nítido ver o quanto as crianças da educação infantil e as crianças do ensino fundamental foram impactadas com a questão da pandemia. Porque quando a gente olha os índices, a gente percebe que a maior queda foi nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso, o que nos mostra? Nos mostra que justamente são os alunos que mais necessitam da presença do professor, que mais necessitam das aulas presenciais, porque são alunos que ainda não têm autonomia de estudo. Quando a gente olha para os resultados dos anos finais do ensino fundamental, a gente percebe uma estagnação, ou seja, os alunos não conseguiram avançar, mas não tiveram tanto retrocesso na aprendizagem, porque a gente acredita que já é uma idade onde os alunos já têm autonomia de estudo. E no ensino médio, ainda mais. Então, os resultados, eles nos trouxeram essa informação que nós já acreditávamos que seria, de fato, o que aconteceria, que as crianças menores tivessem um impacto maior na aprendizagem no período da pandemia. É impressionante, Esses números colocam na prática o que na teoria a gente vinha discutindo ao longo, do período de... A gente está na pandemia ainda, mas aquele momento de quarentena, de lockdown, seja lá qual for o termo que utilize, mas o tempo de fechamento, em que as escolas ficaram muito tempo fechadas. A gente discutia exatamente esse ponto, porque os menores estão naquele momento de primeira infância e até na sua socialização, É muito importante para que essas crianças... até mesmo que esteja na creche, mas passando para esse ensino fundamental de 6, 7 anos, eles estão nesse trabalho de socialização, conhecendo pessoas diferentes, além do que se tem em casa. E isso não aconteceu durante esse período, Isso, e além disso, nessa etapa da aprendizagem, os alunos aprendem muito no concreto. Então, eles aprendem fazendo, eles aprendem experimentando. Eles ainda não têm muito a questão do abstrato. Então, mais do que nunca, a importância da escola, da presença na escola, de ter um professor mediando essa aprendizagem. Nós sempre dizemos que o professor, o aluno, ele é o protagonista da aprendizagem, ele está no centro, mas ele precisa desse mediador, que no caso é o professor, principalmente os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. 2 perguntas em uma. Primeira, professora, com esse resultado, demoramos muito para ter o retorno do aluno para a sala de aula? E a segunda, e agora? É possível essas crianças que foram tão afetadas conseguirem ter essa recuperação? É possível sim. Nós que estamos na educação, nós não podemos desistir.
Então, é um trabalho árduo, nós temos muito trabalho pela frente. Eu tenho orientado os municípios, como presidente da Undime São Paulo, coordenando aí todos os municípios paulistas, a importância de olhar para esses resultados, não com a ideia de ranquear, porque o índice em si, hoje, ele não traz para nós um fato real, né? Ele traz, sim, algumas questões que ficaram da pandemia, mas a gente não pode usar, e como você disse, usar esse índice de forma política, como muitos, né, sempre usaram, prefeitos, muitas vezes oposição, né, aumentou o IDEB, diminuiu o IDEB. Esse resultado dessa edição, ela não pode ser vista assim para ranquear. E sim, nós temos que olhar para o resultado para ver o que nós precisamos fazer. E é possível, sim, recuperar essa aprendizagem. Os estudos dos institutos, fundações, até estudos internacionais, diziam que nós estaríamos num retrocesso de 20 anos. Mas, graças a Deus, o resultado mostrou que nós tivemos, sim, um retrocesso, mas que não foi um retrocesso tão desastroso, né, como imaginávamos que seria. Então, isso mostrou também que, apesar da educação à distância, de forma remota, o quanto isso também foi importante para a gente, pelo menos, manter, né, aquela aprendizagem. Nós não conseguimos avançar e tivemos uma queda nos anos iniciais. Uma queda pequena. Geralmente foi de 5 décimos por município, né? A gente não teve uma queda tão drástica como nós imaginávamos que seria. E é possível, sim, recuperar. E como você fez a primeira pergunta, a questão desses alunos estarem retornando, né? Então, a maior dificuldade que nós estamos tendo hoje é a conscientização da frequência na escola. Como eles ficaram um tempo em casa na pandemia, hoje é muito comum ter falta. Parece que as famílias não perceberam a importância de ir para as escolas todos os dias. Então, e aí eu aproveito aqui e faço esse apelo às famílias que estão ouvindo. A importância dessa criança ter uma frequência na escola. E aí nós temos todo um trabalho da busca ativa escolar, né? Nenhum aluno fora da escola, porque com a pandemia nós tivemos. Só que a maior dificuldade, diferente da aprendizagem, e nós tivemos uma dificuldade maior nos anos iniciais, a maior dificuldade da busca ativa e de retornar os alunos para a escola são com os alunos maiores, né? Os alunos que durante a pandemia, os adolescentes, muitas vezes começaram a trabalhar, ou muitas vezes cuidaram dos irmãos mais novos, enfim. Então, a gente está tendo uma dificuldade grande de ter os alunos mais velhos, dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, retornando para as escolas do que os menores. Então, muito importante que os alunos estejam nas escolas nesse momento, até para que a gente possa recuperar essa aprendizagem que ficou em defasagem nesse período. Então, para a gente colocar bem claro aqui para autoridades públicas, esse SAEB, esse IDEB, como a senhora mesmo disse, né, não é o momento de ranquear. E eu citei aqui também esse uso político, uso de propaganda, né? É hora de planejar. Ele é extremamente importante para a gente poder planejar esse futuro e conseguir resgatar quem ficou para trás nesse período, né? Isso, porque assim, o IDEB, ele é um índice. Só que por trás desse índice existem vários fatores, vários indicadores que chegam nesse índice. E um deles é a proficiência dos alunos em língua portuguesa e matemática. Então, agora, nesse momento, é hora de olhar para essa proficiência. Qual foi o percentual que os alunos atingiram em língua portuguesa e matemática? E o que as redes de ensino, o que as escolas, os secretários de educação, enfim, os prefeitos, o que a gente precisa olhar? Nós precisamos olhar para essa aprendizagem, para essa proficiência. Até que ponto a minha rede aprendeu, até que ponto os meus alunos aprenderam em língua portuguesa e o que eu preciso planejar para atingir aí uma meta maior no próximo ano, lembrando que o ano que vem, novamente, é um ano que tem o IDEB. Márcia Bernardes, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo. Queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, gentileza de poder atender a CBN.
Eu que agradeço mais uma vez pela participação no programa e estou à disposição sempre aí para falar de educação assim que for necessário. Um abraço a todos. Muito obrigado, são 10 horas 27 minutos. Logo mais, o Repórter CBN.